Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Estamos seguindo na nossa jornada falando sobre a cirurgia bariátrica. Hoje vamos falar efetivamente sobre a cirurgia, as técnicas que existem, toda essa questão da nutrição, como é que é esse comportamento psicológico também. Portanto, aqui os nossos convidados para falar sobre a cirurgia bariátrica. Ana Paula Coral, psicóloga, seja bem-vinda de novo. A Simone Ometo, nutricionista. Obrigada. Vamos continuar falando aqui, né, Simone? E o doutor Amando Camargo, cirurgião geral. E hoje vamos entender um pouquinho sobre as técnicas. E eu já aproveito, doutor, para perguntar: quais as técnicas que existem hoje quando a gente fala em cirurgia bariátrica? No primeiro episódio, a gente falou um pouquinho, né, sobre esse como fazer para chegar, né, essa preparação para chegar até efetivamente a cirurgia bariátrica. Mas aí chegou a indicação, é realmente a cirurgia bariátrica. Quais as técnicas para a gente começar a entender um pouco, doutor? Bom, na verdade, assim, existem várias técnicas para cirurgia bariátrica. Como eu já comentei um pouquinho no capítulo anterior, ela varia conforme o gosto de cirurgião para cirurgião, conforme a indicação precisa pelo IMC do paciente também, e algumas outras particularidades. Num formato assim, mais abrangente para vocês entenderem, a técnica, ela, embora tenham várias técnicas, a finalidade delas são duas. Tem as que fazem uma restrição à alimentação e tem outras técnicas que fazem uma desabsorção em relação aos alimentos. E existe uma técnica que é uma mistura da restrição ao conseguir se alimentar e da desabsorção ao alimento no tubo digestivo. Então, como eu disse, a particularidade nossa aqui é um serviço que faz cirurgia bariátrica há mais de 20 anos. Eu, em especial, faço há 18 anos aqui no Hospital dos Fornecedores. Falar um pouquinho de cirurgia, né? Nós temos um número cirúrgico bastante interessante. Em média, nós operamos semanalmente 10 a 12 pacientes. Então, nós temos mensalmente 45, 48 pacientes operados. Nós temos essa média histórica já de vários anos. Então, nós temos resultados muito bons porque se acaba tendo uma expertise no procedimento que você acaba fazendo todos os dias, de uma forma repetida, né? E aí, por esses resultados, por esse tempo cirúrgico que nós temos e pelas nossas particularidades, nós acabamos fazendo a técnica mista, em que você proporciona uma restrição ao tamanho do estômago. É uma redução do tamanho? É uma redução do tamanho do estômago, e a hora que você vai fazer o procedimento no intestino, você pega um segmento do intestino como se separasse do trânsito. Então faz um Y de Hooke, que nós chamamos que ele é desabsortivo. Você pega em média 2,5 metros do intestino e não coloca mais ele na função que ele sempre teve de absorver nutriente, e sim ele funciona só como um trânsito de alimento por ele, sem funções fisiológicas de digestão e absorção. E a partir de um ponto onde tem uma anastomose, que quer dizer uma emenda intestinal, ali vão ter o encontro de umas enzimas digestivas com o alimento, ali que começa o processo de digestão e absorção. Então, nós mesclamos a restrição ao tamanho do estômago, a passar a ter um estômago bem menor, e a desabsorção na alça intestinal. Então, esses dois procedimentos são feitos no paciente. Na técnica que nós mais usamos, em 99% dos nossos pacientes, eles são dessa técnica mista, desabsortiva e restritiva. E quando a gente fala nessa técnica mista, pergunto para a Simone agora, como é que fica essa questão da alimentação? Então, diminui, né, a capacidade de absorver os nutrientes. Então, as enzimas diminuem a capacidade com essa técnica. Então,
é muito importante, principalmente, como eu falei anteriormente, no pré, a gente já coloca a importância de todos os grupos alimentares, né? Porque a dieta é hipocalórica, então ela precisa ter todos os grupos, para que a pessoa ela consiga receber todos os nutrientes importantes, já que diminui bastante a capacidade de absorver, né? Então, tem as transições, né, no pós, então ela vai iniciar a dieta líquida, que para favorecer toda a cicatrização do estômago. E é só líquido? Só líquida, Geralmente é um por quanto caldo. tempo? Aproximadamente 20 dias. Uhum. Né? Então, ela vai ingerir uma quantidade de mais ou menos 50 ml de hora em hora. É um reaprender mesmo, né? De hora em hora, e depois ela vai aumentando gradativamente para 100 ml de 1h30, no máximo 2 horas. E tem que ser um caldo extremamente nutritivo, né? Então, que tenha todos os grupos alimentares. Mas é líquido, que é a necessidade, né, dessa transição. Depois desses 20 dias, ela passa para uma dieta que a gente chama de dieta pastosa, né? Não é um caldo, não é a consistência de um caldo, mas também ela não é uma sólida, né? Ela passa por esse intermediário para transição, para que prepare o estômago até a dieta sólida. Então, ela precisa dessa pastosa, que vai mais ou menos por 10 dias. Então, ela fica 20 dias nessa dieta líquida, que é um caldo, de 1h30, de 1 em 1 hora, 1h30, hidratando bastante a cada 15 minutos, golinha de água, por isso a importância do treinamento da água no pré. Então, o pré vai fazer todo sentido agora também, né? E no pós e para a vida, né? Então, os golinhos de água, a transição adequada do tempo da dieta líquida para pastosa e depois para a dieta sólida, que também tem um tempo de transição, né? Então, a pessoa ela não vai entrar na dieta sólida e já comer de tudo. Então, ela tem todo um processo nessa dieta sólida, que ela vai iniciar com alimentos mais, vamos dizer assim, mais moles, não tão duros. Então, a gente até entra com a questão das verduras, das hortaliças cruas, mas muito bem picadinha, muito bem cozidinho também. Porque a mastigação vai fazer todo o papel agora nesse processo. Então, aí que ela vai também pôr em prática tudo que a gente falou sobre a mastigação, né? Sobre a técnica da mastigação. E você pode criar algum tipo de intolerância nesse processo? Pode causar, né? Principalmente se não por exemplo, o que a gente vê é que muitas vezes a pessoa, ela sai da cirurgia e já na ansiedade dá o golão, né? Ou ela já come, e isso pode causar muitas complicações, né? Principalmente entalos e outras complicações. Então, a consciência, né, desse gradativo, dessa introdução gradativa, de ter o tempo correto, de ter todas as combinações, faz toda a diferença nesse processo, até a chegada da dieta sólida, que daí vai ter o início da dieta sólida e depois o segundo momento, que é onde ela já vai conseguir comer de forma mais consistente, né, toda a alimentação, mas também numa quantidade tolerável. Então, a gente começa lá com 50 ml e na dieta sólida ela já está com 150 gramas. No máximo, 250 gramas, no máximo até o primeiro ano de cirurgia. E agora, Ana Paula, essa questão do cérebro, como é que funciona isso? Porque antes eu comia aquele prato, né, avantajado muitas vezes, e agora eu tô tendo que tomar um líquido somente de tempo em tempo, depois, como é que funciona a pastosa, como é que funciona a nossa mente para entender e aceitar isso? No início ela não funciona muito, porque né? a gente ainda tem, mesmo a gente operado, a mente ainda tem vontade de comer o prato gigante de comida. Sim, mas é interessante nós lembrarmos, voltando um pouquinho, né, nesse período de 12 meses antes da cirurgia, onde tudo isso é colocado em prática, né, essa restrição, essa perda de peso, essa conscientização, essa questão da mudança comportamental. Então, eu digo para os pacientes, vamos começar da parte prática e concreta, que é a questão alimentar, de olhar o prato, preparar o prato, entender o que tem dentro do prato, né? E essa preparação, o prato é o objeto final, né? Isso começa muito antes. Começa na compra do açougue, no varejão, enquanto as pessoas moram dentro de casa. Vamos conversar. A minha primeira aula, a minha primeira conversa com os pacientes no pré-operatório,
é sobre o planejamento. Então, a Simone pode passar 10 dietas. Doutor Amando pode passar várias orientações. Se ele não sentar e não planejar como a cirurgia vai entrar na vida dele, Nessa rotina. todo mundo pode falar o que quiser, não vai entrar. Então, esse planejamento, essa conscientização, né, esse entendimento para lidar com essa ansiedade, ela tem que ser vista no primeiro momento. Né? Então, vamos planejar. Eu tenho tanto para gastar financeiramente, meus horários são esses, minha semana funciona assim, meus finais de semana são de outro jeito. Então, ok, entendi. Agora, as informações chegam e ele começa a direcionar, tá? Então, tudo isso vai fazendo com que ele vá se adequando antes da cirurgia. É uma mudança de estilo de vida, né? Sim. Não é uma cirurgia que o paciente tem que ficar de repouso, porque vai se Não. recuperar e vida que segue normalmente. Não é uma mudança de estilo de vida, é hábitos, né? A mente, ou seja, tudo é um complexo, né? Que precisa ser. Agora, qual a maior ou as maiores dificuldades que vocês encontram, principalmente você, Ana Paula, que mexe com essa questão mais psicológica, do paciente, né? Recém-operado, qual as principais dificuldades aí, até nesse planejamento todo? O paciente, ele mantém um registro da sensação de prazer que ele tem antes da cirurgia, né? Então, ele come normalmente, a grande parte deles, né? Não generalizando, mas a grande parte. Errado, muita caloria, gordura, uma comida, às vezes, de baixa qualidade. Então, normalmente, comidas assim são comidas engordativas, né? E a sensação de prazer com esses alimentos fica registrado. Então, o que acontece? A grande dificuldade é ele se libertar desta sensação de prazer, né? Eu costumo fazer uma comparação com o adoçante. Quando nós propomos para o paciente, vamos retirar o açúcar. Ok, açúcar entra na corrente sanguínea, vai dar aquela, né, agitada, né, enfim. Mas, além disso, a sensação de prazer, né, muito grande, que fica registrada, é enorme. Então, quando ele coloca, por exemplo, o adoçante, para mim, no caso emocional, ele não corta essa necessidade do doce, né? Ele está sempre buscando aquela sensação que ele tem como registro, né? Então, eu digo assim, algumas atitudes, elas costumam, no início, ter que ser um pouquinho radical, né? Como, por exemplo, o açúcar. Então, para eliminar aquele registro que ele tem como algo intenso, né? Mas isso é gradativo, a gente vai trabalhando e temos ótimos resultados. E por falar no açúcar, até já aproveito, tem alguma interferência no consumo de açúcar na cirurgia? Fiz a cirurgia, quando volto a comer sólido, posso comer o açúcar ou vou ter alguma restrição? Depois de um período, né? No começo, assim, nas transições das dietas, não pode consumir, né, o açúcar, nem moléculas de gordura, frituras, né? Porque isso pode causar problemas e complicações. Mas depois, no decorrer da vida, claro, vivemos em sociedade, o açúcar tá aí, a gordura tá aí, né? E vai, com certeza, volta a consumir, mas nessa questão comportamental trabalhada, gradativamente, em ocasiões especiais, né? Um consumo moderado. Então, isso tudo é trabalhado na educação alimentar, que a gente trata tanto no pré quanto no pós, através da pirâmide alimentar, através do prato bariátrico, né? A reintrodução de todos os alimentos, inclusive o açúcar. Mas ele tem o tempo certo para a volta dele, né? E não pode ser nesse início. E quando a gente fala em suplementação, como disse, né? A gente já disse lá no primeiro episódio, o que seria essa suplementação para a gente entender um pouco? Seria de vitaminas, né? Que vão ter o comprometimento na absorção. Então, principalmente as vitaminas B12, ácido fólico, ferro, cálcio, né? Essas vitaminas, elas são comprometidas no processo da cirurgia, então elas têm que ser suplementadas. Então, além da alimentação, o paciente também vai ingerir uma quantidade suplementar dessas vitaminas para que ele consiga atingir o padrão das recomendações dessas vitaminas e não ter a deficiência, que é algo infelizmente comum, né, no pós-bariátrico, principalmente, quando a pessoa ela não tem todo esse conhecimento, toda essa informação ligada à suplementação. E uma pergunta que surgiu bastante quando a gente falou que íamos fazer sobre bariátrica foi sobre o reganho de peso
depois de um certo tempo. O que acontece, doutor? Quais as complicações que podem acontecer e pode realmente esse paciente voltar a ganhar peso, mesmo com a cirurgia bariátrica? Então, antes de eu falar um pouco do reganho de peso, que é uma fase tardia, isso pode vir a acontecer, tem uma porcentagem dos pacientes que apresentam, mas é um evento que acontece uns 2 anos depois da cirurgia bariátrica, em média. Eu vou falar um pouco mais do intraoperatório e da importância desse segmento do pré-operatório, que foi o primeiro capítulo nosso, porque assim, como eu falei, né, existem diversas técnicas cirúrgicas. Hoje nós optamos e fazemos na quase totalidade uma técnica mista, desabsortiva e restritiva. Só que é muito interessante que, por exemplo, nos dias de hoje tudo melhorou muito. A anestesia melhorou muito, os materiais de intraoperatórios, grampeadores, fios, agulhas, materiais cirúrgicos também. Então, assim, o paciente ele chega no hospital, ele passa por esse procedimento cirúrgico, 3 a 4 horas depois do procedimento cirúrgico, ele já está num quarto de enfermaria. 5, 6 horas depois do procedimento cirúrgico, ele já está ingerindo líquidos, ele já está deambulando pelo corredor da enfermaria no hospital. Começa a se movimentar. Começa a se movimentar de uma forma bem precoce no mesmo dia da cirurgia, e no dia seguinte, meio que de rotina, com 24 horas, ele está indo de alta. Então, para a cabeça do paciente, esse momento cirúrgico, ou mesmo pode ser visto esse estresse cirúrgico, isso que ele passou, é um negócio muito rápido. E no dia seguinte ele já está na casa dele. E assim, então, o que entra de muito essencial? São os cuidados dos 12 meses pré-operatório. Eles terem essa consciência que eles têm que comer de forma adequada, que precisa ser 21 dias de dieta líquida, que tem que quebrar alguns vínculos, como a Ana falou, do açúcar, seja ele em forma de açúcar ou de algum adoçante, aquele prazer que isso induz o cérebro a sentir. Se você não tiver nesse pós-operatório meio imediato essa quebra e essas dificuldades, você não vai conseguir vencer barreiras com que vão fazer que você daqui a 2 anos seja aquele paciente que não vai ter o reganho de peso, que foi a sua pergunta. Esse reganho de peso, ele já está atrelado ao pós-operatório imediato, né? Que você chega na sua casa, você já ter consciência de que eu comecei a minha mudança 12 meses atrás e eu preciso persistir com ela desde agora, seguindo todas as orientações. É isso que vai trazer um resultado mais satisfatório a longo prazo e não ter o reganho de peso. A gente até vai falar mais sobre o reganho de peso, né? Como não acontecer isso no pós-operatório, a gente vai trazer mais informações. Mas e quais, assim, o que pode dar errado, doutor, na cirurgia, né? No procedimento, para a gente poder trazer aqui? Como eu comentei, né? Falando de novo aqui da nossa opção, que é a gastroplastia em Y de Roux, isso num termo mais leigo, o que ele quer dizer? É uma redução do tamanho do estômago a um compartimento que tenha mais ou menos uns 80 ml para receber o alimento. E essa redução ela é feita como? É uma retirada mesmo? Não. Ou é dizem, né, de grampear? Você tem um estômago mais amplo, com volume bem maior, você faz um grampeamento desse estômago, ele fica restrito a uma estrutura que tem em torno de uns 80 ml, e aí você faz uma derivação intestinal num formato de Y, que chama Y de Roux, e uma das extremidades dessa alça é levado até esse estômago pequeno e anastomosado, emendado um órgão com o outro, por onde o alimento vai começar a transitar. Assim, o que tem uma coisa diferente hoje, a via de acesso. Então, assim, nós fazemos a gastroplastia em Y de Roux, que é essa redução do tamanho do estômago, derivação intestinal e a emenda do estômago com o intestino. Essa é a nossa técnica preferida.
O que tem de diferente é a via de acesso. Você consegue fazer isso por uma via laparotômica, que é abrindo o abdômen do paciente, segurando nas estruturas, sentindo ela, colocando o grampeador e grampeando. É uma técnica um pouco mais rústica, né? Isso já existe há mais de 20 anos, e tem a técnica, o acesso por via laparoscópica, em que você faz 5 punções no abdômen do paciente, por incisões pequenas de meio centímetro, 1,5 centímetro, entra no abdômen do paciente só com pinças laparoscópicas, que são pinças mais longas, e opera a cavidade abdominal olhando num monitor, como se fosse uma televisão que está mostrando o que você está fazendo lá dentro. Seria menos invasiva? Porque Ela- o resultado acaba que ser o mesmo, né? O Mas só não resultado é a final abertura. é o mesmo. O que diminui é o estresse cirúrgico por não ter uma manipulação de musculatura, não ter essa sutura, não tem riscos de evisceração, que seria essa aproximação no final da cirurgia, alguma musculatura abrir um pouquinho, ter risco de ter hérnia a longo prazo. Então, tem algumas diferenças. O resultado final, eles são semelhantes, tá entendendo? Agora, o paciente que opera por via laparoscópica é um paciente que ele volta para as atividades dele de uma forma mais precoce. Em média, depois de uns 30 dias, ele está liberado para fazer a rotina dele, seguindo a orientação dietética e nutricional, mas a parte física liberada. Já o paciente que operou por via laparotômica aberta, ele tem que ter uma restrição à atividade física, esforço físico por uns 60 dias. É maior. Então tem algumas diferenças nesse pós-operatório, que nós chamamos de 30 e 60 dias, mas a longo prazo os resultados são semelhantes. E como é que faz essa escolha? Para determinado paciente eu vou usar... Essa escolha ela segue o regimento do serviço público, né? Que é assim, paciente SUS, já existem alguns hospitais fazendo por laparoscopia dentro do rol dos pacientes SUS. E quando o paciente é privado de convênio, aí 100% é por via laparoscópica. Então, nós usamos ainda a via laparotômica aberta aqui para os pacientes que operam SUS aqui no Hospital dos Fornecedores, mas a intenção é agora, com algumas mudanças de legislação que estão acontecendo, com o tempo isso venha a ser implementado aqui também, mesmo sendo paciente SUS, fazer por via laparoscópica. E a gente até estava falando em off antes de começar, novas técnicas estão sendo estudadas, né? Mesmo que lá fora ainda, mas novas técnicas sempre estão chegando, né, doutor? Sim, nós participamos, a equipe multidisciplinar, eu e mais alguns integrantes. Nós somos uma equipe cirúrgica de 5 cirurgiões, uma cirurgiã e 4 cirurgiões. Então, anualmente, nós frequentamos o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, nem todas as vezes, nós alternamos entre nós, mas no penúltimo congresso que nós participamos, já se aventa algumas mudanças técnicas mais importantes aí, que já estão sendo praticadas na América, e aí nós vamos ficar aguardando a liberação desse procedimento entrar no rol aqui do nosso país. Muito bom. E Ana Paula, imagino que quando esse paciente passou 12 meses aí, né, em todo esse processo, chegou a hora da cirurgia. Essa questão psicológica também deve ser assim, né? Ufa, chegou, é o meu momento agora. Chegou, é natural, eu até acredito, né? Chegam com bastante ansiedade para esse momento. E uma das coisas que nós trabalhamos muito é cuidado para não ganhar peso, né? Cuidado com aquelas histórias do dia do lixo, não vou comer nunca mais isso, então vou ter que me despedir, né? Então, nós, durante todo o processo, a gente vem trabalhando isso para que não ocorra, né? No final, esse receio, esse medo de que vou ficar sem comer, meu Deus, a minha cirurgia chegou, e agora? E agora a gente vai operar, né? Nós iniciamos o processo para que esse dia chegasse. Então, no final, acabam restando algumas dúvidas muito mais práticas, né? Como, por exemplo, a questão da cinta, da meia, a parte respiratória, né? Então, são dúvidas, assim, mais pontuais que ele vem
minha família, como é que minha família vai me ajudar, né? Então, nós já temos um protocolo, né, inclusive da parte respiratória também, e da parte Tem essa parte respiratória. Tem tudo, tem. A clínica é É um completa. reaprender mesmo, Sim, né? tudo, né? Como é que ele vai se preparar antes da cirurgia, depois, com essa questão de fisioterapia respiratória. Então, assim, a gente vai sanando as dúvidas, né? E, claro, vai chegando no final, o paciente vai tendo algumas dúvidas mais pontuais, né? E tudo isso muda a partir do momento que ele opera, né? O cenário passa a ser outro. Passa a ser outro, né? E é exatamente sobre isso, esse pós, que nós vamos falar no próximo episódio. Nossos 3 convidados vão continuar com a gente para a gente entender um pouco esse pós-cirúrgico, né? Porque essa jornada que se iniciou lá nesse pré, esses 12 meses ou mais, e aí finalmente chegou a cirurgia, mas e depois, né? Que muito depende desse paciente também. Então nós vamos falar um pouquinho disso no nosso último episódio da nossa jornada sobre cirurgia bariátrica. Obrigada, gente, Obrigada a por vocês. esse segundo Obrigada. episódio. Nos vemos no terceiro. Sim. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar o primeiro episódio, tá? No Spotify e também no canal do YouTube, HFC Saúde. Lá tem todos os episódios do HFC Cast, inclusive da jornada da cirurgia bariátrica. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.